Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, o canal Descentrado. E hoje temos o primeiro episódio do Caça e Campo Podcast. Meus caros, hoje começamos aqui um projeto novo no canal Descentrado, o Caça e Campo Podcast. Comigo, com o já vosso conhecido João Santos e aqui com o nosso amigo Gonçalo, que ficarão a conhecer aqui agora neste novo formato, que é uma colaboração minha com ele. E antes de começarmos aqui a palrear sobre caça e outras mentiras, não se esqueçam já de subscrever o canal, de carregar no sininho, deixar um like e não se esqueçam depois, se acharem por bem, também deixar um comentário. Há várias formas de ajudar este projeto, estão todos aí na descrição e sem mais delongas. Primeiro, o que é o Caça e Campo? O Caça e Campo é um novo projeto aqui do canal Descentrado, uma colaboração nossa, como eu já havia dito, onde vamos falar de caça. Portanto, vamos estar aqui à conversa, só faltava aqui o chazinho ou outra coisa qualquer, e vamos estar aqui a falar sobre caça, a fazer um bocado de uma memória descritiva do que se está a passar e pronto, e os nossos 50 cêntimos sobre o tema. Para hoje, para o primeiro episódio, há vários temas escolhidos e o primeiro tema é... Ora, o primeiro tema que vamos tratar neste caso, acho que é pertinente, a caça geral, o que era e o que é atualmente. O que foi para ti, para mim, a caça geral, e o que representa atualmente. Quais as diferenças que vemos hoje em dia sobre a caça? A caça para nós há de representar duas coisas completamente diferentes. Caças desde que idade ou há quantos anos? É assim, eu comecei como mochileiro, como Sim, muitos de nós, desde miúdo, sei lá, desde os 8 anos, 7 anos, já fazia de mochileiro. Depois passamos aquela idade mais difícil que a caça é muito cedo, depois voltamos a caçar. Mas pronto, estamos a falar de ver aberturas há décadas. Sim. Pronto, Quando havia caça de outra forma, digamos assim. A caça continua a haver, mas outra forma de caça. Já eu vou contar aqui a minha história do ponto de vista de um caçador que não tem 10 anos de caça. Certo. Portanto, é que entrei na caça sem nunca ter sido mochileiro. Só fui caçar a primeira vez depois de me documentar, apesar de ser filho de caçador e avô materno também caçador. A verdade é que temos duas formas de ver as aberturas diferentes, porque eu não vivi esse tempo, por assim dizer. No entanto, a abertura da caça, para mim, continua sempre a ser, acima de tudo, um sentido de esperança de o que é que vai ser diferente este ano, porque uma coisa a caça me ensinou é que, apesar de já não haver a caça que havia, continuam a haver diferenças, continuam a haver ciclos da natureza e continuam-se a ver. Já tu, Gonçalo, o que é que a abertura da caça, no geral, representa para ti, comparativamente a essa época do Gonçalo pequeno mochileiro e depois do Gonçalo que começou a caçar e hoje em dia? Infelizmente, hoje em dia representa muito pouco a geral, porque eu há anos que não a faço, por uma simples razão. Eu fazia muito às rolas, nos restolhos, aquele miúdo que ia gastar cartuchos ao pai, disparava a qualquer distância. Depois, claro, vamos aprendendo, erramos mais perto, mas faz parte. Hoje em dia não o faço porque, olha, uma boa questão, as rolas já não existem, os pombos e patos é uma coisa que eu adoro, é difícil arranjar-se sítios. Eu gosto, quando vou fazer esse tipo de caçadas, ou é com um grupo, e o grupo que eu caçava, que é do meu pai, já está tudo muito separado, alguns faleceram, está muito envelhecido. Há sempre essa componente, é difícil arranjares um grupo que consigas ter um acompanhamento e divertir-te, acima de tudo. Era uma diversão, era ver quem é que errava mais, quem é que acertava mais, quem é que mentia mais. Passava muito por aí a caça. Hoje em dia, não tendo um grupo, acho que não me dá o prazer que dava de fazer uma abertura. Não era pelo que eu caçava, dava-me gozo. Obviamente eu vou à caça, quero caçar. Digo o que disserem, eu se vou lá, quero caçar. Não vou só, eu vou só ao pequeno almoço. Não, eu vou pela amizade e vou para caçar e ser gozam e gozam comigo. Faz parte. É diferente. Exatamente. Diferente. Então, para ti, a caça de antes abria no verão com as rolas e Ao dia 15 sempre.
abria a ferro e fogo, não é? Sim. E hoje em dia deixa-se espaçar mais a época para ir fazer outras coisas. Eu, sinceramente, a caça menor deixei de fazer, porque assim, cão não tenho condições para ter cão neste momento. Estou aqui a viver em Lisboa e para ter um cão, se eu não tenho condições para o criar como eu quero, para caçar, prefiro não ter. Porque estar um cão em casa fechado, só fazer da almofada, digamos assim, não, para mim não me serve. Um cão é para ir comigo, para ir caçar, para fazer companhia. Para os pombos e para os patos, este ano estou aí a ver se consigo ir aos patos. Estamos a tratar de uma barragem, estão a fazer por nós esse serviço. Vamos ver se vai resultar. Gostava de pegar na calibre 12 novamente e dar nos tiros. Eu normalmente, a minha época também começa logo no verão. Nós temos cevador de verão para pombos. Há anos melhores, há anos piores. O facto é que a minha zona do Alentejo não tem nenhum tipo de cerealífera que segura ali os animais e muitas vezes vemos pombos e quando começa o cereal atabam noutros sítios. Eles não querem saber de ração da saca, querem plantas no chão, gostam toda aquela dinâmica de desgravatar, não é? Mas tu caçando há 10 anos para cá, que diferença é que notas? Por exemplo, seja dos pombos, seja depois à perdiz? Noto, acima de tudo, que há ciclos. Continua a haver anos melhores disto e melhores daquilo. Agora, há uma memória que eu tenho que nunca mais vai desaparecer, que foi a primeira vez que eu fui caçar, até foi num terreno não ordenado, pronto, que se pode caçar, que tenho lá ao pé da minha terra, e fui com o meu avô, que hoje em dia está acamado, pronto, já não pode acompanhar. E nesse dia eu vi uma coisa que nunca mais vi e que tive o privilégio de ainda poder ver. Foi cordões de pombos de um horizonte ao outro. De oeste a este, eu via pombos a pegar de um lado, de um horizonte ao outro, literalmente. E acredite-se ou não, o terreno não era muito grande, era daqueles terrenos tipo de 50 hectares, que é o mínimo para ser um terreno cinegético, não ordenado, não sei se é 50, não sei se estou a cometer algum erro, mas pronto, era um terreno pequeno. Nós já tínhamos batido aquilo. E de repente eu vejo tanto pombo, altos a de passagem, e no terreno em questão eu nem os podia caçar. O meu avô também já é velhote, estava cansado e tal. Avô, senta-te aqui. E sentámos a ver passar pombos à antiga. E tive esse privilégio. Em 2016. Certo. Estamos agora a entrar, à data da gravação deste vídeo, não sei quando é que vai para o ar, a entrar em 2025. Portanto, há uma década relativamente atrás, há 9 anos atrás, ainda se viu pombos à antiga. Viu-se. E hoje em dia, por exemplo, tenho grandes caçadores de pombos em algumas zonas onde frequento e vê-se que o pombo é cada vez mais o tombo, não é? A caça dos pombos é a caça dos tombos e são cada vez mais tombos e cada vez menos pombos. Infelizmente temos essa dinâmica. Mas a miúde, às vezes, a natureza provoca-nos uma gracinha e lá há um grande bando que passa, 1, 2, 3, 4, 5 milhões que aquela malta lá contabiliza. De vez em quando acontece. Não temos cerealífera para os ter cá. Há algumas zonas onde há muitos pombos trocados residentes, nomeadamente no centro do país, por exemplo. Mas no meu Alentejo, no meu Alto Alentejo, não. Desde que sou caçador, atirei a uma lebre. E eu cacei... Todas as quintas-feiras ia caçar, até há bem pouco tempo. Até ao Covid, mais ou menos. Ia caçar todas as quintas-feiras do terreno cinegético, sobretudo do não ordenado, porque tem alguns terrenos ainda, e onde há alguma caça. E não são frequentados por muita gente. Pronto, não há muita gente que sabe. Atirei a uma lebre. Errei, foi como daqui para a câmara quase, porque não sabia, não tinha sequer a noção de deixar estender o bicho, foi uma surpresa. O meu colega de caça, o meu mestre, como eu costumo dizer, eram duas, matou uma e a outra foi à sua vida. Eu cresci numa vila onde a lebre é a rainha da caça menor. Certo. Pronto, ali a lebre é a rainha. E se for preciso, estavas com uma pressão. Se for preciso, desmancha-se um casamento porque o gajo errou uma lebre. E eu não sou essa pessoa. Para mim, eu sou um esperista, que eu gosto é de caçar à noite e de espera, aos javalis. Eu gosto do tiro de carabina, do tiro parado, é o meu forte. E gosto muito da caça menor dos tordos.
mas percebi ali, pronto, tive ali uma pequena experiência. Como caçador há pouco tempo, a abertura da caça hoje ainda vai sendo a minha pessoa a pensar que experiência nova é que eu não tive até hoje, porque não há caça, não é? E que eu talvez esta época venha a ter. Eu ainda nunca atirei um coelho. Pois era isso que eu te ia perguntar, Por porque exemplo, há 10 anos, se calhar ainda apanhaste, eu lembro de caçar no Alentejo há 10 anos, a história dos cordões, foi sensivelmente também há 10 anos que eu deixei de ver. A última vez que vi foi uma manhã inteira um cordão a passar, era um único, amanhã sempre a passar, e não demos um tiro, porque naturalmente o pombo não baixa. exatamente, Vai sempre a passar. E nessa altura também, foi mais ou menos nessa altura que veio a hemorrágica e dizimou os coelhos. Não sei se Na ainda a minha apanhaste. zona, que uma à parte, a minha zona do tempo em que tudo era livre, como tem uma estação de caminho de ferro, vinham carruagens cheias de caçadores e saíam ali, então aquela zona tinha muita pressão. Certo. A minha zona tinha muita pressão, porque a estação da Casa Branca trazia montes de gente que vinha aqui de Lisboa, com os cães, com as espingardas às costas, um outro tempo, e então saíam dali dezenas, centenas de caçadores para ir à caça, e saíam a pé, e depois tinham que estar lá antes do último comboio, para rumar a Lisboa para casa, naturalmente. E então foi uma zona que sempre teve muita pressão. Ainda há coelhos, francamente, se quiséssemos matar um coelho ou dois, nós sabemos onde é que eles estão. Sim, Não temos vontade, porque são aquela meia dúzia que sobrevive à febre. Os pequenos não sobrevivem, muitas vezes, e se matarmos aqueles nunca mais temos. E então, Sim. na minha reserva, normalmente mata-se um, dois coelhos por época. Pois. Porque aparecem no meio das linhas, que nós evitamos os montes de volutos, os sítios onde eles nidificam mais. Pá, aparece, pronto, mas não. Nas lebras temos as restrições de uma lebra por época, por caçador. Mesmo assim, há poucas, pronto, mas Sim. implementámos essa medida para conseguir conter ali algum excesso residual que possa haver. E a abertura significa isto para mim. O que é que eu ainda não experienciei, que este ano posso vir a experienciar? Porque na minha zona até os javalis estão em decréscimo neste momento. Há menos javalis que havia há 4 anos. E há 2 até. Mas eu acho que a pressão que eles sofrem vai havendo em todo lado. Apesar do que se possa dizer, eu sei que as quantidades são grandes, fomos a ver há muitos anos para trás. Eu comecei aos javalis em 2002, 2003, não eram muitos, e as montarias eram sempre as mesmas pessoas, e hoje em dia não faço muitas montarias. E dá-me ideia que mesmo a qualidade vai baixando, porque há uma pressão enorme, então, perante as leis e tudo, mas isso são temas a falar mais para a frente, vai havendo. Eu acho é que, por exemplo, dos coelhos, eu já cacei aos coelhos ali na minha zona, sou de Leiria, portanto, o conhecimento que eu tenho e o que eu falo com as pessoas, tenho amigos lá caçadores, é que continuam a haver alguns coelhos. Têm que ser muito caçados, aquilo é zona de mato muito fechada. Não sei se esse mato tão denso também cria alguma defesa aos próprios coelhos. É normal que sim. Ali da zona de Santarém, que eram os meus avós, foi onde eu comecei a caçar aos coelhos. Tinha muito coelho, não se vê um único coelho, vê-se perdizes e fazões, que são de largada naturalmente, e no Alentejo foi onde cacei mais coelhos. Sim, até porque há ali uma orla à volta de Santarém que tem vales muito íngremes, que são muito difíceis de caçar. Sim, é dessas zonas, mas não se vê um coelho. Os meus pais têm lá um terreno que era a zona mãe dos coelhos e não se vê um único coelho neste momento. Um único, é uma coisa... Exato. E enquanto não se conseguir, de alguma maneira, minorar estas questões das febres e tudo mais, e outras coisas mais... Eu acho que também apostamos pouco, sabes? Eu acho que se Sim. trabalha pouco, acho que se espera que os resultados apareçam. Exatamente. Eu sei que tudo tem custos elevados, mas depois vamos tirar proveito disso, quer dizer... como é que é de explicar? Mesmo para fazeres parques, eu lembro de falar com um colega meu que estava à frente de uma reserva, queriam fazer parques, havia todo o tipo de entraves. Todo o tipo de entraves para nós caçadores criamos, porque o coelho, vejamos, não é só para os caçadores, nós não vamos meter coelhos, não vamos caçá-los todos. Exatamente. Vamos, toda uma fauna que está ali, vamos alimentar toda uma fauna.
Sim. E ele quis criar um parque e e mais alguns entraves foram criados, depois acabaram a reserva por não criar o parque. Vai ser sempre muito difícil fazer. Andarmos para a frente, há aí uma ou duas pessoas que trabalham muito bem com os coelhos, segundo as informações que tenho. Se o trabalho é bem feito, possivelmente não é caro. Às vezes o dizer que é caro é relativo. Eu acho caro pagares uma coisa que não é bem feita. E se derem, como disseram que eles davam um nível de recuperação elevadíssimo, eu não vou dizer percentagens agora porque eu não tenho ideia, eu acho que não sai caro. Acho que Não, e o trabalho, se for bem feito, vai baixando o custo ao longo do tempo. E tu dizes isto, trabalho. Acho que passa muito por aí. Exatamente. Acho que passa muito pelo trabalho. Isto. Nestas questões da conservação, estamos aqui a fugir um bocadinho ao tema, eu olho muito para um projeto dos Estados Unidos, que é conhecido de muita gente, que é a Ducks Unlimited. E fez-se o que se tinha que fazer. Canalizou-se valor das licenças de caça que lá é por espécie para os sítios de nidificação, colocou-se os agricultores a trabalhar para as espécies em vez de trabalharem para outras coisas. Criou-se uma defesa do ciclo da vida das aves aquáticas que provou que desde os anos 50 o número de aves aquáticas está a subir e não se proibiu a caça em nada. A caça continua a existir como existia na altura. Estudou-se foi o que é que os animais precisavam para proliferar. E é um dos exemplos que eu não percebo de coelhos para dizer assim, deve-se fazer isto. Agora eu percebo o suficiente de caça para dizer assim, há exemplos em que se conseguiu fazer um bom trabalho, a ponto de ter a dimensão de impactar um continente, a América do Norte, não é? Mas essa é a questão. Tu não percebes de coelhos, eu não percebo de coelhos o suficiente também para isso. Mas há alguém que o perceba, porque não investir nessas pessoas. Exatamente. Não investir neste trabalho, como tu dizes, e eu, tal e qual como tu, já falámos disso, gostamos muito do que o nível dos Estados Unidos passa, não são perfeitos, longe disso. Exatamente. Não são perfeitos, ninguém o é, mas tem grandes exemplos de recuperação, tem grandes exemplos do que é ver a caça de uma forma conservadora. Não é só falar, Sim. é trabalhar. Cria empregos, cria muito emprego à volta disso e não é um lobby de todo, é uma coisa aberta. Aliás, nos Estados Unidos vê-se toda a gente que vai aos Estados Unidos e os poucos relatos pessoas que eu conheço e vejo os vídeos, porque é difícil irmos lá pelos valores. A caça lá é vista com bons olhos. Óbvio que não é por toda a gente, porque vivemos numa sociedade, cada um tem o direito à sua opinião e vivemos livres com isso, desde que nos deixem fazer o que está dentro da lei e não nos chatearem quanto a esse tema. Exatamente, e outra coisa que os Estados Unidos têm é que faz essa recuperação toda com um grande equilíbrio com os predadores, inclusive aqueles que são caçados. Seja os pumas, seja os ursos, seja o que for, conseguem essa simbiose também de o predador não é o bicho-papão. Sim, eu acho que a caça tem tanta coisa boa para trazer. Os espanhóis estão muitos anos à nossa frente, é verdade. Como é que é de explicar? Nós não estamos mal, mas também não estamos bem. Não quer dizer que somos os piores em tudo. Não é isso. Acho que temos muitos pontos a melhorar. Muito para crescer. É um sítio pequenino. É relativamente a uma Espanha. Vamos a uma Espanha, um Reino Unido. Tem outro tipo de pensamento. Mas lá também há trapaceiros. Eu fui à Escócia há pouco tempo e vi veados, vi tudo. E também vi um veado à beira da estrada com a cabeça cortada. Portanto, não é só aqui que se passa coisas más. Lá também se passa, mas vê-se muito trabalho bem feito. Vê-se uma recuperação no nível dos serviços. Vê-se recuperação. Pois agora tem a sua parte má. Árvores lá não há, porque com a população que tem é difícil. Há zonas que não deixam crescer. Sim, eles são muito. O cervídeo prejudica muito mais a parte florestal do que a parte agrícola. O javali é mais a parte agrícola. Exatamente. E o cervídeo é mais a parte florestal. Tudo isso são questões que muitas vezes
também apanhamos opiniões de várias pessoas, de pessoas com mais importância, com menos importância, todos têm a sua importância, mas pronto, pessoas mais relevantes e menos relevantes no meio da caça, que são nas feiras de caça. E o nosso segundo tópico, se me permites aqui o segue, é feiras de caça e qual a sua importância. Eu estou aqui, não digo acabadinho de chegar, mas foi há relativamente pouco tempo, a Feira de Mértola. Fiz também a Feira de Santarém. As feiras também já não são o que eram. Por exemplo, a Feira de Santarém eram 2 pavilhões, mas a Feira de Santarém espelha muito mais a força do setor da caça do que a Feira de Mértola, que é uma coisa mais vocacionada para a arte de caçar, para a cultura e não tanto para a indústria, por assim dizer. A Feira de Santarém já é a minha terceira feira. É o que é. Há uns que vão e vêm, de resto são sempre os mesmos. Certo. Continuo a aconselhar, visitem a Feira de Santarém, vão lá fazer uma visita, passem lá no stand da Noc Pix, que eu estou lá à vossa espera. Está-se a tentar também fazer uns colóquios e umas coisas para dinamizar a feira. Tentou-se fazer algumas coisas um pouco sectarizado, ou seja, é muito esta associação que faz, ou esta a entidade primária do setor da caça, pois as outras não se sentem à vontade por divergências. Como é que eu ia dizer? Mesmo que não se queira pôr ali um bocadinho a questão dos quintais, como há um organizador que pode ter desidratos com outros, é o que é, pronto. Depois cada pessoa fará a sua decisão de ir ou não ir e de achar que tem relevância ou não tem. Ainda assim, o facto de se estar a fazer alguma coisa é sempre bom, seja de quem for. A Feira de Mértola é muito mais vocacionada para aquilo que é a arte de caçar e para a base da pirâmide, que são as matilhas, os projetos de conservação, que depois envolvem muita gente que gera reservas, pessoas que fabricam e que demonstram equipamentos para caçar. Vê-se ali muito mais uma feira de caça que é uma feira de bases, por assim dizer, de pessoas que vivem, que estão na caça, do que uma feira comercial, por assim dizer. E a Feira de Mértola tem essa componente diferenciadora. Agora, a sua importância, eu acho que são importantes porque são ainda dos poucos sítios onde nós podemos levar o produto para mostrar. Podemos mexer no produto, ver, apalpar, manusear. É importante, mas eu estou aqui a falar como expositor. Eu nunca fui a uma feira como visitante. Portanto, como visitante passo para ti, Gonçalo, para falares um pouco sobre este tema. Eu à de Mértola digo já que nunca fui e tenho que ir, estou em falta. Naturalmente, o sítio que é, estou em falta. A de Santarém vou, quase sempre fui. Eu acho que passa muito a Feira de Santarém, sinceramente, por armas. Armas e armas e armas. Óbvio que tem muito mais coisas, mas o foco central neste momento é armas e miras. Ou térmicos. Sim, térmicos. Eu, por exemplo, eu lembro de ir à Feira de Badajoz. Lá está, estamos a falar de realidades diferentes e num país muito maior. E eles só tinham um stand com armas. Tudo o resto era material. Vender caçadas. Não eram safaris, eram caçadas em Espanha, porque acho que a de Madrid estão aí já eleva para outros preços. Era vender caçadas e mesmo a parte de pesca estava muito envolvida, mesmo com o aquários, a mostrar como é que aquários gigantes, a mostrar como trabalhavam os iscos e tudo mais. Acho que estava fabuloso. E depois eu cheguei a tirar uma formação em taxidermia. Um pavilhão só de taxidermia achei fantástico. Acho que em Portugal valoriza-se pouco, acha-se sempre caro o trabalho de taxidermia, não se tendo às vezes noção do trabalho que exige. Eu não digo da parte do crânio, mas de fazer de pele e tudo, é muito complicado as condições daquilo. Mas como pessoa que vai às feiras, a de Santarém passa muito por armas é o que eu acho, muito por térmicas, sim, depois temos roupas, mas acho que falta, às vezes, um bocadinho, atrai os caçadores,
aqueles materiaizinhos, aquelas coisinhas Sim, para sim, sim. acompanharmos. Acho Lá que está, falta a base da pirâmide. Isto aqui é uma opinião minha e não vinculada a qualquer tipo de empresa ou de instituição. A forma como a Feira de Santarém se organiza e os custos que tem associados Pois, tem para que ser para certas coisas também vai inevitavelmente alienar Ok. algumas coisas que em Portugal não têm dimensão de mercado para justificar tudo aquilo que envolve aquela feira. Eu não estou a dizer que o custo daquela feira não é justo ou preponderado, não me cabe a mim decidir isso. Estou a dizer é que depois da parte de certos expositores não há fatia de mercado para justificar aquele investimento. Sim, essa é aquela parte que nós não vemos, que não temos noção, que dizemos que Exatamente. vocês têm de Exatamente. justificar aquele valor Não, natural. o que eu estou a dizer, e para quem possa estar a ouvir, e às vezes se pergunta, porque é que não está aqui fulano? Porque aquilo envolve custos de licenciamento, por exemplo, se tiver armas, envolve os custos do próprio stand, envolve de própria, portanto, o próprio tempo e as pessoas que têm que ir para lá ficar hospedadas. As viaturas, muitas vezes é preciso um furgão maior, que uma espingardaria não tem, tem uma carrinha pequena, tem um furgão pequenino, um carro tipo comercial, que serve perfeitamente para o nosso dia-a-dia de loja, mas para uma feira tem que se ter um carro maior. Portanto, tudo isso junto, se estão num setor de mercado que não tem um certo volume, não justifica. A verdade é essa. E dou um exemplo aqui da empresa onde nós estamos, que atualmente só temos ido com as miras. Por exemplo, armas não temos levado porque acarece outro tipo de logística, de custos, que nós entendemos, eu não mando aqui nada, mas quem manda entendeu que optou por apostar nas miras. O que é que acontece? A quem vai ver dá aquela sensação, olha, isto é a feira das miras. Porque nós não somos os únicos a ter essa estratégia. Não, mas faça o que estás a dizer e eu não tinha sido. Quer dizer, eu não, uma pessoa sabe que tem acarreta custos, mas não tinha ideia total de como seria por trás. E efetivamente, quer dizer, nós não temos a força que tem a Espanha. É aí que eu queria chegar. A Feira de Mértola, por exemplo, é uma feira que está a ter algum dinamismo, porque é uma feira que é organizada de outra forma também, tem um forte apoio da autarquia local. Ok. Sem estar a querer aqui entrar em muitos detalhes, tem um forte apoio da autarquia local. E permite a esses negaceiros, fabricantes de varas, taxidermia, permite a pessoas que estão em mercados mais pequenos, vou fazer uma feira. E uma feira que já vai tendo algum nome, felizmente. Não é aquela coisa do CNEMA, mas uma feirazinha já composta. E com nome, pronto. Tem uma montaria também no fim de semana. Está perto de Espanha. Exatamente, está perto de Espanha. E por acaso, surpreendeu-me o número de espanhóis que vêm ver o nosso material. Até porque nem tudo é mau em Portugal. Os espanhóis, se querem ver um moderador de som, já lá vamos, têm que vir a Portugal. Se querem ver uma mira térmica, não monóculo, têm que vir a Portugal. E desperta muita curiosidade eles verem esses produtos. Nós aprendemos muita coisa com eles. Nós não temos a capacidade financeira que eles têm. Exatamente. E as dimensões que o país tem. Assim, não temos a indústria, a tradição e também a economia. Sim. A capacidade financeira, portanto, a economia que eles têm. Isso é uma grande verdade. O nosso caçador, na sua grande maioria, já com uma certa idade mais avançada, ou está-se a reformar, ou está reformado, ou tem filhos na universidade, ou... Pronto, a caça... Há pouca renovação. A caça acaba por ficar em segundo plano, por assim dizer. Mas as feiras continuam a ser algo de diferenciador e mesmo hoje em dia, com a internet, por exemplo, acontece muito connosco, com a Knockpix, por exemplo. Nós fomos a uma feira e havia uma mira que já tinha sido apresentada na internet e nós não tínhamos fisicamente. E houve pessoas que vieram dizer, a mira não sei o quê, quero ver, é novidade, e o canhão das miras não sei o quê. Não chegou, porque a internet é mais rápida que os produtos serem fabricados em massa, exportados para os seus países. Temos que lidar com a alfândega, por exemplo, é um grande problema que nós temos. Tínhamos brindes para dar na Feira de Mértola que não entregámos, estão ainda na alfândega. Estamos quase a entrar em 2025 e ainda estão na alfândega. Para o ano. É o que é, porque temos algumas leis proteccionistas que lidam mal com certas coisas. Por exemplo, o merchandising da oferta.
resolver esse problema é muito complicado. Não tinha ideia. Se fosse para vender, era mais fácil. Certo. Por isso, só para dar um exemplo pragmático para o pessoal perceber. Mas as feiras continuam a ser o sítio onde a pessoa vai, experimenta, e depois está a concorrência. Vai ver o produto do outro, espreita, depois vem ver. As miras é mais a minha experiência, de estar a dar o exemplo das miras. Portanto, é diferente. Por exemplo, a feira de Mértola costuma ter palanques cá fora. E eu sou esperista, gosto de... Não cá sem palanque, não tenho um palanque, tenho uma plataforma. Sim. E depois monto uma cadeira de aguardo, uma cadeira com blind, mas, por exemplo, eu gosto de ver um palanque, ver como é que é feito, e estar lá em cima e ver como é que está tudo, é sempre diferente do que estar a ver uma fotografia no OLX. Vendo palanque não sei o quê. Sim, concordo. Até porque nós sabemos que exatamente, já vem duas varinhas. A feira lá ainda em nos cima. traz, e uma pessoa diz assim, isto custa não sei quanto, mas espera lá, isto tem aqui uns barrotes, isto nem mexe, isto é uma coisa como deve ser. E às vezes essa sensibilidade, esse tato, só ganhamos nas feiras. Mas pensei que é importante as feiras, é para apresentar produtos. Eu falei de armas, naturalmente nós não vivemos só de armas. Exatamente. Tudo compõe, as botas, sei lá, os tripés, os bancos para estar a caçar de espera, Sim. ou os pomos, tudo, as próprias barracas, como tu dizes, as varas. Exatamente. Compõe a caça. Por exemplo, um produto que vende muito bem na Feira de Santarém, mas que vende, quando digo vende a sério, ou seja, nós não fazemos venda direta na feira, vamos para apresentar o produto. Okay. A pessoa depois damos um cartão, ficamos com o e-mail e fazemos a venda depois. Mas há pessoas que vão para vender, estão mesmo lá a fazer feira, Sim. não é? Há uma marca de atrativos que até já me apoiou aí num vídeo que eu tenho de tratamento de cevadouro, que é a Blackfire. A malta vai e carrega daquilo. Ele tem lá as variedades todas. A pessoa pode abrir o frasquinho, pode cheirar. Se cheira a anis, se cheira a não sei quê. Que eles têm várias variedades. Há os de maçã, há os de não sei quê. É um produto que acaba por fazer volume para justificar eles estarem lá. E depois, como está lá o setor, também se fazem contactos para espingardarias, para se expandir o negócio. Não estou aqui a... Lá está, já estou a falar de uma empresa concorrente precisamente para não estar aqui a parecer que estou a puxar a brasa à sardinha a alguém, mas o que eu estou a dizer é que há várias maneiras de se estar numa feira como a de Santarém. Pode-se ser criativo, é preciso preparar muito bem, eles vão preparados, Certo. Trabalham que nem uns loucos, mas não só fazem o seu trabalho de promoção, como vendem muito ali. E isso também é outra maneira de estar, completamente antagónica da nossa, para aproveitar certo, mas são estratégias a de feira mercado. Como tu dizes, vocês vão lá para apresentar produto, Exatamente. vender na mesma, de outra forma. Sim. Eles vão para vender em loco. Ou seja, Exatamente. eles é ali no local para vender. Temos que aceitar as coisas como são, nem toda a gente trabalha da mesma forma que A questão nós. é que acaba por ser mais um produto que nós podemos ver no local. Por exemplo, eu quando vi a foto das garrafas a primeira vez, eu pensava que a garrafa era muito maior. maior, Não, é uma garrafa É relativamente pequenina. Estive há pouco tempo. Essa sensibilidade só se ganha nas feiras a ver o produto. E uma loja, por melhor equipada que esteja, nunca tem tudo e nós nunca temos tudo e nunca conhecemos tudo. Portanto, as feiras, eu acho que continuam a ter relevância. Um pequeno segue para finalizar, que é, eu tenho a felicidade de já ter ido à Feira das Feiras da Europa, que é a IWA. Ok, E a própria IWA essa deve ser. já se está a reinventar também, porque já perdeu, como se estagnou ali de alguma maneira, já perdeu alguns grandes, que só eles faziam um pavilhão inteiro. Que era o caso do grupo da Blaser, Sauer e por aí em diante, a Mauser. Só esses eram um pavilhão. Eu já não apanhei esse tempo. E outros mais que também não começaram a optar por outras estratégias, porque é uma feira também que tem os seus custos, não é? E Deve ter. mandar para lá o pessoal todo, mandar montar stands noutros países, não é? Mas curiosamente os que saíram primeiro são locais, são alemães. Portanto, são os que tinham... Porquê? Porque
a feira estava, para eles, eu estou a falar por eles, eles teriam que ser mas eles a tua explicar, ideia, mas a tua pronto. ideia. A minha ideia é que eles optaram, perceberam que era muito mais importante estar em feiras mais pequenas, como arranjar um caminhão, Ok. e não só na Alemanha, mas também noutros sítios também, rodam feiras mais pequenas e não deixaram de ir à IWA. A IWA está a tentar se reinventar agora também com colóquios, está a utilizar influencers, malta que tem grandes canais no YouTube e noutras plataformas para trazer pessoal à feira, está a fazer atividades dentro da feira, que eu por acaso fiz deram-me um desafio, que era colar um patch de velcro na mochila de alguém, sem ninguém notar. Estão a tentar ir fazer coisas diferentes. Agora fizeram a Festa do Futuro, que era dos 50 anos da IVA, que eu tive a oportunidade também de estar presente e que, tanto quanto sei, como visitante, fui o único português presente nesse jantar. Mas eu não vi toda a gente, aquilo era enorme, estavam lá para aí 300 pessoas, portanto podia lá estar outro português e eu não saber, atenção. Sei mais ou menos a malta que vai. Estava bem representado. E não vi lá mais ninguém, mas não, Deus me livre, se estiveram lá a jantar, para que tenham aproveitado também. E a própria IWA está a uma escala muito superior, eu vejo esse paralelismo, a ter o problema que nós temos em Santarém. Os expositores têm que se reinventar e a feira também tem que se reinventar. Ali já vejo mais inovação. Vejo a nossa organização da Feira de Santarém ainda muito ligada ao tradicional. É uma decisão de cada um, não vou dizer que está certo ou que está errado, não é? E Portugal não é a Alemanha e tudo mais. Ainda há bocado estávamos a falar do gosto das armas e eu estava a dizer que o português é mais clássico, portanto, há coisas que não são comparáveis, não é? São gostos. E já vejo aquela feira a perceber que, ok, estamos a perder, temos que fazer alguma coisa. E apesar desses resultados e não se estarem a sentir, por exemplo, o ano passado, um dos grandes que voltou foi a Beretta, e voltou com um stand enorme, que aquilo era uma coisa colossal. A Beretta Holding fez uma coisa que aquilo era uma feira dentro da feira. Até com bares, com Sim, salas de reuniões em aberto, com jardim à volta, uma coisa... Nós estamos a fazer um podcast, as coisas têm que se reinventar, não vamos ficar parados. No caso do podcast, é falarmos da caça, mas poderia ser para mostrar os produtos, se calhar como tu fazes no outro podcast tens. Sim. Isto avançou. Nós hoje em dia não vivemos como vivíamos há 50 anos atrás. Exatamente. E por falar em avanços, próximo tema? Vamos avançar para um tema, por acaso já tocámos nele, que são os supressores, e eu aqui vou-te pedir para seres tu a falar, porque o meu conhecimento de supressores é zero, apesar de fazer muita caça maior, mas é zero, portanto vou pedir que sejas tu a falar qual é que é a vantagem que tu vês de usar supressor e porquê usar o supressor? Para mim, eu no último podcast que fiz aqui relativamente ao tiro desportivo, disse que os supressores eram a melhor invenção à face da terra a seguir ao pão fatiado. Mal foram banidos em Portugal na lei original de 2006 e foram agora liberalizados com tendo apenas duas regras, por assim dizer, na alteração da lei 5 de 2006, que é a lei 50 de 2019, a sexta alteração da lei 5. E agora podemos ter, não supressores, mas moderadores homologados da União Europeia. Porque supressores é ilegal. Mas pronto, aquela coisa, aquele disclaimer que convém dar aqui, supressores e silenciadores, aos olhos da lei, são ilegais. Os moderadores que são homologados da União Europeia são legais. Vamos então falar de moderadores. Exatamente. Os moderadores são algo que tem essencialmente três vantagens. A diminuição do recuo no atirador, a diminuição do impacto na eletrónica das miras. As miras, por serem placas eletrónicas, chips, certo, fichas, já tivemos até problemas de garantia, que foi só uma ficha que se deslocou. Nós voltámos a ligar, voltámos a meter o travão. Ok. Por elevado recuo de certas
de certos calibres, e aquela ficha podia não estar tão bem fechada no travão, e então com os tiros saiu. E o ecrã deixou de dar imagem. E isso faz com que, mesmo nas miras que não têm eletrónica, por exemplo as diurnas, desafinem menos. É bom porque o próprio impacto do recuo dá a impressão que o recuo está lá, mas é entregue no ombro do atirador mais lentamente. A arma sem moderador de som dá uma pancada tipo imediata, e quando tem moderador parece que atrasa a entrega. Nós sentimos que ele está a vir e depois bate. Eu pouco atirei, mas do que eu atirei, sinceramente, dá mais confiança no tiro. Exatamente, isso traz muita confiança ao atirador. O atirador não está tão agarrado à arma, tão Exatamente. preocupado em prender a arma, e está mais preocupado com o tiro e com deixar o tiro sair. Porque o próprio som induz-nos a um maior impacto na nossa cabeça. Sim, de forma irracional. E a forma como a onda supersónica do tiro é projetada para a frente também provoca-nos um choque menor, desorienta-nos menos em certos calibres. Isso é muito, muito positivo. Depois há toda aquela questão filosófica que eu quero lembrar a toda a gente, porque já estou nisto há algum tempo, que para quem não cumpre a lei, esses já tinham, esses tiveram sempre. Os prevaricadores sempre tiveram. Ou mandados fazer em garagens de fábricas de bicicletas, ou vindos de outros países. Toda a maneira de feitio, esses já tinham. E há inúmeros casos. Inclusivamente, a questão do homologado da União Europeia. Há um tipo que foi fiscalizado num palanque por uma denúncia, ele estava a caçar tudo legal e não sei o quê, mas ele tinha um moderador do antigamente que não tinha quaisquer tipo de marcações. Okay. E quando foi fiscalizado, aquilo parecia um tubo de escape, não parecia os tipos lá viram aquilo, sabe, olha, isto não tem homologação da União Europeia, isto não tem marca, não tem nada. Vi-se claramente que aquilo era um moderador artesanal. E o tipo, não, mas isso agora é legal. Não, não é, porque não era de por um fabricante e não tinha uma homologação europeia. Portanto, lá está, porque essa pessoa achava que agora estava tudo bem, que já não estava a prevaricar. O facto é que essa pessoa tinha ou artesanal ou mesmo artesanal feito cá ou em algum sítio que não faziam marcações, em algum país que não tivesse legislação a esse respeito. Eu não sei, não o vi, não é? O que é certo é que essa pessoa acabou por ter problemas por causa disso. Mas o que é certo é que os moderadores, para mim, têm muito essa vantagem. O moderador tem um problema que não é conforme lhe quiserem chamar, mas é que na caça de espera, às vezes os javalis não sabem bem o que é aquilo, então não vão embora. Há caçadores que vão achar que isso não é problema nenhum, a pessoa repete e tenta fazer o abate, e isso não é uma desvantagem ou uma deslealdade, por assim dizer, certo. Porque o tiro continua a ser audível, eles não estão habituados àquele barulho que é diferente. Eles levantam o focinho, dão ali 2 ou 3 passos, mas geralmente não é o suficiente para saírem de cena. Ficam ali. 2 metros ao lado, 10 metros ao lado, mas... E sem moderador, não. Até amanhã. E tu achas que mesmo com moderador se deve usar proteção auricular? Se a munição é supersónica, que deve ser para ser o mais humana possível nos animais, munições subsónicas, acho que há lugar para elas, em atos de gestão, de desbaste, certo. Que pode não importar, portanto, que outros animais se assustem. São atuações relegadas aos gestores de zonas de caça, não tanto à caça enquanto arte, enquanto àquilo que fazemos. Mas não quer dizer que não haja lugar para essas coisas certo, sim. no meio da caça. Eu, por exemplo, trabalhei numa zona de caça onde nós tínhamos, portanto, fazíamos abate de predadores a tiro e havia todo o interesse em certas alturas de não espantar os pombos dos pinheiros. Sim. Quando íamos às gaiolas ou o que fosse, não é? Então havia lugar para esse tipo de aparatos, para fazer esse tipo de gestão. Mas isso, para mim, não é caçar, é gestão. É importante, é um complemento de toda a caça, mas para mim isso não é caçar. É gestão. É gerir, sim. É gerir. Há essa questão que é, deve-se usar portanto, a proteção auditiva. Estou a dar um conselho muito naquela do faz o que eu te digo e não faças o que eu faço. Certo, eu pergunto, mas quer dizer, nas esperas até uso, agora aproximações, eu, por exemplo, montarias não. nas montarias, eu sou ao contrário, nas montarias uso,
E tu vês estrangeiros vêm para cá e tudo é com auriculares nas Exatamente. montarias. Eu nas montarias uso, nas esperas não. Eu nas esperas eu perco o sentido de direção dos ruídos. Tenho obliteradores amplificados, não é? Aquilo. Sim, Eu sim, ouço sim. até os galhozinhos a partir, A sabes como é? respirar, E tudo. tudo. Mas eu deixo de perder o sentido de direção e eu não gosto. E então não utilizo. Pronto, atiro numa zona muito aberta, não me faz grande confusão. Nas montarias é mais tiros normalmente e é tiros dos outros também. Então Sim. eu gosto de usar nas montarias. Nas esperas, sou eu que dou um tiro. Se tiver tempo, eu tenho uns tampões que às vezes tenho ao pescoço. Ok. Se o bicho me der tempo, ainda os ponho antes de disparar. Espera aí, meto os tampõezinhos e dou-lhe a jarda. Se não tiver tempo, se é daqueles que eu não sei se fica, se vai e é aquele que tem que ser, vai logo na hora. É uma questão de escolhas, mas se o disparo é supersónico, tem que haver proteção auditiva, porque há o estalo supersónico Certo, isso vai haver. da munição bater a velocidade do som. E eu percebi que o moderador ouve-se muito mais. Isso. Sim, Eu há tempo estava numa montaria, ouvi um tiro e parecia-me qualquer coisa a estalar. E eu não exatamente. percebia o que era. É o estalo supersónico. E há tempo estive a afinar uma arma com moderador e realmente percebi. Sim, O que eu ouvi era isto, porque eles diziam, deve ter batido num ramo ou algo que não. uma arma faz 3 ruídos. O ruído da ação mecânica, Certo? que, por exemplo, uma arma semiautomática até um ruído, Sim. por exemplo, é o suficiente para fazer atuar os habilitadores. Quando nós fechamos a culatra, ele corta. Sim, sim, sim. Portanto, ainda tem algum ruído. O som da munição a sair da boca do cano e depois o estalo supersónico. O moderador só vai se cingir a um dos 3 ruídos. Se for uma arma de ferrolho, não tem praticamente barulho de ação, é só o percutor a bater. Certo. Por exemplo, numa arma em ponto .22, ouve-se perfeitamente, porque aquilo não faz barulho nenhum, de natureza nenhuma, então Pois. o barulho que se ouve é a agulha a bater, pac, literalmente. O moderador, ou seja, há 3 ruídos que a arma produz e o moderador só atua num deles. Portanto, há essa necessidade. Agora sim, e termino aqui a minha explicação, os meus 50 cêntimos sobre moderadores, que felizmente tenho muita experiência. O moderador é a melhor invenção à face da Terra a seguir ao pão fatiado. E eu tenho percorrido a Europa, há cada vez mais sítios onde nos dizem, queres disparar, tens de ter moderador. Se não tens, não disparas. Não perde velocidade, não nada. Outros sítios, como foi o caso de uma prova de tiro desportivo que eu fui fazer à Eslovénia, quem não tinha moderador pagava 300 euros. Quem tinha moderador tinha um desconto de 80. Pagava 220. É bem. Aliás, os espanhóis, de forma inteligente, estão a usar a legislação portuguesa para tentar meter os moderadores. Sim. Nós estamos a influenciar a Espanha pela positiva em 2 legislações. Nos térmicos, já há duas... Portanto, nem tudo é mau em Portugal. 2 regiões. Já há 2 regiões que deixam contrário. caçar com térmico. Que o térmico pode ter a deslealdade que tem para a caça, mas é muito mais seguro para não atirar a animais por engano. Mas eu acho que não é o térmico que é desleal. Não, São as pessoas. São as pessoas é que são, exatamente. Aliás, no trânsito também as pessoas são desleais por vezes, a forma como conduzem. Sim. Isso não acho, E não acho que seja problema do o térmico. carro dá 180 ou 200 ou 220, mas nós, enquanto seres humanos, não andamos sempre a essa velocidade ou nem nunca andamos a essa velocidade, porque há regras e coexistimos uns com os outros dentro dessas regras. É tudo uma questão de princípios. Nós Exatamente. não é porque ninguém nos está a ver, temos que fazer mal feito. Se nós estamos sozinhos, por exemplo, a fazer uma aproximação, uma espera, uma caçada de salto, podemos obedecer às regras e devemos obedecer às regras. Exatamente. Porque não? Mas pronto. Eu tenho um princípio básico que a implementação de uma regra deve ser a vontade da maioria para conseguir minorar geralmente o que é uma pequena minoria. Uma regra que ninguém quer cumprir, ninguém cumpre. Certo. Posso dar aqui um análogo muito rápido, vais perceber o que eu quero dizer. Temos uma lei que dá prioridade nas filas do supermercado, por exemplo, atendimento às grávidas, aos idosos e não sei o quê. Quantas não é às vezes que as pessoas dizem, não, deixa estar, eu espero para a minha vez. E ninguém está preocupado em dar passagem. É uma lei que existe, que muitas vezes não é cumprida, não é porque as pessoas estejam umas contra as outras. É porque as pessoas não sentem necessidade, ou porque a caixa até está a atender rápido,
ou porque a pessoa ainda está bem fisicamente, a senhora está grávida, está de pouco tempo, não se importa de esperar ou qualquer coisa, e também não está ali a meter o ferro para, olha, deixa-me passar à frente, não sei o quê. Há um entendimento social, tanto de quem é beneficiado como de quem é prejudicado, está tudo bem. Como quando aparece uma senhora ali, coitada, já com os pés inchados e não sei o que, não pode dar, toda a gente se desvia. Deixem lá passar a senhora, que a senhora tem aqui de descansar. Sim. As regras, à partida, quando são feitas, serão com o intuito benéfico. Exatamente. Portanto, E elas só resultam se houver uma sociedade, um grupo interessado em fazê-las cumprir. Exato. Podem inventar uma regra que diz assim, não respires. Eu vou continuar a respirar. Sim, pode haver coisas parvas, nós temos de ter a mínima Lá está, noção. quer dizer, isso estou a dar um exemplo muito estúpido para explicar o meu princípio. Acho que é bem, irmos a extremos, perceber, termos a noção do que é bem feito e o que é mal feito, irmos a esses extremos. Exatamente. Vamos recuar um bocadinho no passado. Até onde? Até aos guardas florestais, o que é que tu achas? Já que estamos a falar em regras, sim. Quer dizer, o passado eu acho que estava aí um projeto que queria reintroduzir. É assim. Estava a abrir candidaturas, assim é que era, não era? Para introduzir guardas mas florestais. era guardas florestais do quadro da GNR, era vigilantes da natureza. Era vigilantes da natureza, acho. É que, para mim, para quem não sabe, nós temos aqui à frente uma lista com os tópicos, e o tópico escrito aqui pelo amigo Gonçalo está escrito de uma forma que eu interpreto de outra maneira, que é recuperação dos guardas florestais. Para mim, o que eu queria era a recuperação da guarda florestal. Sim, à parte do CEPNA. Não é CEPNA. E à parte dos vigilantes da natureza. Guardas florestais. Não era só caça. Exatamente, os vigilantes da natureza voltarem a ser um OPC, seja por criação de uma carreira nova, seja do que for, e terem uma jurisdição nacional de fiscalização da caça. Porque muito também do que acontece porque não há fiscalização de natureza nenhuma. Temos as famosas operações, o Artemis 1 e o Artemis 2, que são operações de trânsito, e lá vão uma reserva ou a outra. Mas eu acho que alonga-se mais o guarda florestal, não é só essa parte. Exatamente, é o que eu queria dizer. O CEPNA não está a fazer aquilo que fazia a Guarda Florestal. A Guarda Florestal eram pessoas que viviam no campo. Tinham casa do Estado, tinham montada do Estado, andavam a cavalo ou de moto, ou com meio que limpavam as florestas. Exatamente. E tinham um know-how. Sim, exatamente. Conheciam o terreno, estavam no terreno e trabalhavam de outra forma que o CEPNA e os vigilantes da natureza, muito independentes e até alienados, porque têm funções muito distintas, fazem agora, perdão. E ou melhor, no meu entender, acho que se fez uma experiência e acho que já chegou à altura de se perceber que essa experiência falhou. Que nós precisamos de voltar a reinstituir a carreira de guarda florestal e o corpo de guarda florestal, portanto, a sua competência e a sua jurisdição, e voltar de alguma maneira a reinvestir na guarda florestal, porque investir na guarda florestal é investir na natureza. Para mim, voltar a ter a guarda florestal deve ser vendido politicamente e à sociedade civil como um projeto de conservação. E não era visto como mal da fita. Exatamente. Eu lembro-me miúdo, convivia no meio dos guardas florestais e transmitiam muitos ensinamentos. Os próprios. Sim, eu posso dizer que o meu pai foi detido e foi presente a tribunal por uma situação menos positiva. Vinham a perseguir um furtivo e o meu pai estava num sítio a caçar mesmo em cima de uma linha de comboio. Okay. E foi o crime que ele cometeu foi esse. Quiseram dar a entender que ele é que era o prevaricador. Não, o tipo passou por lá, mas não era ele. Okay. Ele estava ali num sítio bom de rolas. Foi apanhado tipo do nada. Tipo, um fulano, não sei o quê, coisas. Tipo, ele viu passar o gajo. Este gajo vem a fugir, deve fugir de alguém, ou sei lá. E o meu pai, o que é que ele pensou? Vou-me deixar estar aqui, porque ele estava num terreno não ordenado. Certo. E que fazia fronteira com uma reserva. E esse tipo vinha assim da reserva. E eu não estou na reserva, quem é que me vem chatear? Então não estou a fazer mal a ninguém. Só que estava em cima de uma linha de comboio. Foi uma espécie de bala perdida. Exatamente. Sim. Portanto, eu poderia agora aqui dizer, os guardas florestais foram injustos, foram não sei o quê. As coisas são o que são.
Se era preciso levar o meu pai a tribunal naquela situação, se calhar não. Mas se o código de conduta deles diz isso, eu não estava lá, não vi, não vou julgar. Basicamente. Fazem muita falta, sim. Não é uma bala de ouro, como dizem os americanos. Não é uma golden bullet, há mais coisas que se tem que fazer, mas essa era uma delas, sem dúvida. Sim. Sim, eu lembro-me de conviver muito perto, até porque na minha família o meu pai trabalhou nos serviços florestais e eu lembro de conviver. Há pessoas que vão ter, como tu dizes, que vão ter sempre coisas a apontar. Eu tenho coisas boas a dizer e sinceramente acho que fazem falta. Não é só para a caça, é para tudo. Estes fogos que nós vemos, Sim. havia muita prevenção nesse sentido, de limpeza de mato. Claro que eles não vão fazer um trabalho sozinhos. A agricultura deixou de existir, mas alguma coisa eles fariam. Alguma coisa eles iriam ajudar na recuperação do coelho que nós falámos. Estariam lá constantemente a trabalhar nesse sentido. Tanta coisa que poderiam fazer. Aliás, para o nosso ainda há pouco tempo houve ali na minha zona do Alentejo, houve uns tipos que foram apanhados que andavam a matar pombos na dormida. Já tinham sacas cheias de pombos. Sacas. Se houver guardas florestais a dormir no terreno, aqui, ali e acolá, esse tipo de situações estão mais controladas, porque não é só o prevaricador que vê a mancha de pombos a pousar. O guarda florestal também vê. Eu costumo passar por essas casas abandonadas. E sabe, aquela gafa pousou ali, aquele bando, aqueles 2, 3 mil pousaram ali, até hoje vou lá dar uma volta. E depois quem procura acha. O problema é que ninguém anda à procura. Sim, eles não tinham horas propriamente. Aquilo foi alguém que deu, não me lembro agora se foi um guarda da cortiça ou uma coisa qualquer que deu com aquilo, ouviu os gajos com as expressões de ar a derrubar os pombos à noite e a GNR conseguiu apanhar os gajos, porque tinham sacas e sacas cheias de pombos já. Sacas dessas de farinha, cheias de pombos. A questão é que hoje em dia, mesmo isso vai-se a tribunal e pouco se valoriza. A seguir estão cá fora e multas muito pequenas. Se é que Sim. Isso aí não é representativo, é quase um pedido para repetir. Pois, Quase exatamente. Não temos ações concretas e mesmo que te façam valer a pena pensar e dizer, bem, se calhar não vou repetir este processo, não. Mesmo com as armas vemos, acho que é muito tenuzinhas as ações e as medidas que são tomadas contra esses que estão a prevaricar, que eu não vou chamar caçadores. Sim, são furtivos. Aliás, a nossa língua tem esse problema. Eu costumo discutir isto com algumas pessoas. Por exemplo, na língua inglesa há o hunter, que é o caçador, e há o poacher, que é o furtivo. Nós temos caçador e caçador furtivo. O furtivo nunca será um caçador. Não. Ele é furtivo. Caçador não é. E até a nossa língua nos trai, infelizmente. Então não. Até a nossa língua nos trai nesta situação. Então não. Porque depois põe-se tudo no mesmo saco porque começa tudo por caçador. Mas aí não é a língua, é a mentalidade. Pois, exatamente. Se vias as notícias e tudo, tinha uma caçadora, era um caçador. Não, há um caso famoso porque eu tenho amigos em comum. Eu não tenho amigos em... Sim, o tipo que faleceu e eu temos amigos em comum, eu não o conhecia. Ele morreu num acidente de barco com o filho e disseram na notícia que tinha morrido um caçador. Ele estava de barco, o que é que isso interessava? Alguma coisa. Mas era interessante dizer ali, sensacionalismo e tal. Era interessante dizer que o homem era caçador. Tinha ido para a pesca de barco com o filho, não disseram que morreu um pescador, morreu um caçador. Mas infelizmente há pessoas que ainda festejam esse tipo de coisas. Sim. Mas isso... Péssimo. Isso são pessoas. São... Acima de tudo, digam o que disserem, não deixam de ser pessoas. Exatamente. E esse tipo de pessoas são pessoas extremadas e isto, não vamos a lado nenhum com extremismos. E depois há uma coisa, extremismos de um lado só fazem aparecer extremismos do outro. Certo. Nunca nada de bom advém de extremismos. E o extremismo da ditadura ambiental só vai fazer com que apareçam extremismos do outro lado que são igualmente maus. Eu sou engenheiro do ambiente, por exemplo. Pois e... Podia ser uma contradição. Portanto, nós não estamos aqui para os extremismos, não é a nossa intenção. É falar da caça e o bem da caça. Exatamente. E portanto,
por mim, a Guarda Florestal entrava já no próximo Orçamento de Estado de alguma maneira. Certo. Aliás, há recursos, por exemplo, no CEPNA, que poderiam passar para a Guarda Florestal, porque deixavam de ter essa competência. E na zona de Gerês precisávamos. Só que, por exemplo, no CEPNA, em vez do Jeep ou sei lá, do Jeep ou da moto ou do que for, em vez de estar no regimento dentro de uma garagem, se calhar estava no campo, Certo. numa casa qualquer, que se recuperaria ou que se faria para esse fim. Tem que se começar por algum lado. Ia ser um parto complicado, porque não se cria uma hierarquia do nada. Não. Isso envolveria algum trabalho que é complicado, porque seria preciso criar uma chefia para tudo isso e tudo mais. Eu sei que do ponto de vista da orgânica ia ser um trabalho complicado, mas necessário. E nem que se começasse, por exemplo, num distrito. Criava-se a Guarda Florestal e implementava-se num distrito primeiro. Isso é o que fizeram em Espanha com as rolas. Para pensar na reintrodução das rolas, limitaram uma zona e a um X números de caçadores para fazer uma contagem. Por exemplo, porque eu não acredito que de hoje para amanhã houvesse capacidade de pessoal e de material para implementar uma Guarda Florestal, vou dizer num ano, porque o Orçamento de Estado é anual. Primeiro, tinha que haver um compromisso, pelo menos bipartidário, dos dois grandes partidos políticos que temos ao centro, à semelhança do que se fez com a Troika. Sim. De aconteça o que acontecer, vamos mesmo fazer isto. Somos os maiores e estejas tu, esteja eu. Temos que avançar com isto. Isso era ponto fundamental. Teria que haver uma instituição por passos, porque até para ter chefias, quadros superiores, tem que se dar tempo ao tempo. Há coisas que é preciso fazer. Ou vai-se buscar à Academia Militar ou à GNR, transitar por uma carreira específica de... Mas há formações, até pastores de caça e tudo. Exatamente, mas lá está. Isso carece de tempo e de investimento. Certo? E uma solução podia ser, por exemplo, escolher um distrito em que o CEPNA e os vigilantes da natureza continuavam com a jurisdição como está nos outros distritos todos de Portugal, e naquele não. Naquele, a área florestal passava a ser entregue à Guarda Florestal e criava-se ali uma espécie de embrião, de projeto embrionário, para depois ir, à medida que houvesse recursos, ir dando cada vez mais competências à Guarda Florestal. De outra forma, não vejo a Guarda Florestal a voltar, se não for uma forma deste género. Sim, tem que ser faseado, sim. E para isso acontecer é preciso haver muita gente. Isto tinha que ser uma questão fraturante. E, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais nas cidades. Para eles o campo é onde vive a Alice no País das Maravilhas, é onde vive o Bambi e a Branca de Neve. E, portanto, não é uma questão fraturante o suficiente para pôr as pessoas a falar sobre isso, infelizmente. Mas certo é que, sempre que se fala de Guarda Florestal, somos nós, caçadores, a puxar esse tema. E isso já é bom. Isso já é muito bom. Somos nós os primeiros a dizer: fizeram mal em acabar com isto, deviam de voltar atrás e nós precisamos da Guarda Florestal. Portanto, os caçadores são os primeiros a dizer: há pouca fiscalização, há pouca gente no terreno. Concordo. Portanto... E o tipo de fiscalização que há é o que tu dizes, é muito na estrada, parar, ver armas... Sim, ver armas, cães seguros, essas coisas, que é um trabalho também necessário, que não ia deixar de existir. Naturalmente. A GNR podia continuar a fazer o Artemis 1 e o Artemis 2 com o pessoal de trânsito. Sim, naqueles dias de abertura, grandes caravanas para o campo. Exatamente. Não é? Isso não invalida nada. Agora, depois, se calhar, à chegada da reserva, no pequeno almoço, no mata-bicho que a malta faz antes de ir para a montaria, se calhar estava lá um guarda florestal também a comer. O que acontece agora é metem-se no meio de uma montaria, que eu acho mal, acho péssimo. Isso é mesmo de quem não sabe o que é uma montaria. Introduzem-se no meio da montaria e começam a fazer... Não, e isso é assim, se falecer um guarda nacional republicano numa situação dessas, eu não sei até que ponto é que o Estado devia de indemnizar a família, mais até do que a própria questão da morte. Porque é uma negligência do Estado dar-lhes essa missão. Porquê? Porque num ambiente de montaria, com a visibilidade que há, mesmo, eles podem trazer coletes, não sei o quê, uma pessoa está a correr um bicho, está a correr um javali de mão, tudo o que está à volta está desfocado. Certo. Não venham cá com coisa, há um ricochete, não sei o quê.
Mandar a Guarda Nacional Republicana para o meio de uma montaria é a mesma coisa que mandar militares para uma zona de guerra. E os militares, quando são enviados para uma zona de guerra, não vão ganhar o que ganham quando estão cá. E vão treinados. Lá está, têm um período de aprontamento, têm um subsídio de missão, que não é nada baixo, diga-se de passagem, e vão preparados para uma situação uma situação em que há tiros e tal, não sei o quê. Andam ali completamente, parece que estão alienados do que é aquilo. Certo. E com armas de grande alcance, calibre, aquilo são armas que estão feitas ali para matar os bichos, o mais rápido possível. Não, eu sou completamente contra isso. E sou até sincero, tenho evitado montarias porque isso também me faz confusão. Essa é uma delas. Não simpatizo nada com essa prática. Pois, eu por acaso não tenho ido a muitas montarias e que já que estamos a falar disso, podemos falar o porquê das montarias. O que é que tu vês da necessidade das montarias? Se vês necessidade, se não vês, eu acredito que sim, que vejas. Para mim, a montaria é talvez o ato de caça que mais se assemelha a um ato de gestão. Por isso é que na montaria, quer queiramos, quer não, atira-se a pequenos, atira-se a grandes. Sobretudo montarias em zonas de cultivo, temos que atirar tudo. É onde os dois mundos se cruzam, para mim, na minha opinião. Certo. Se for uma zona, por exemplo, uma montaria num cercão, onde há animais mais representativos, mais medalhas, há cupos a respeitar, aí se calhar o caçador vai escolher, vai ser mais caça e menos gestão. Mas há que lembrar que a montaria é um termo muito abrangente do ponto de vista da morfologia de onde se vai montear, não é? E da zona, acima de tudo. Por exemplo, numa zona, é o que eu estava a dizer, recapitulando, numa zona de cultivo pode ser muito necessário, até como ato de gestão, e é tirar a tudo para criar um grande desbaste, levar os números abaixo e depois deixá-lo estar, pronto, e ir gerindo que as esperas, sim ou não, vai depender do gestor. A zona da Lausanne, que os guiados e tudo começam já mais a aproximar das estradas e dos cultivos e tudo. Algumas zonas a norte de Montemor também já houve acidentes rodoviários com veados, não muitos. Quando começa a acontecer, é sinal que os números estão a aumentar. A zona da raia com as doenças. Também, tivemos aí aquela febre que foi o frio que nos salvou, porque em Espanha dizia do mosquito, sim, que em Espanha dizimou, estava a afetar muito. Portugal teve poucas perdas por causa do frio, porque o frio chegou e o mosquito parou, não é? Porque senão tinha sido muito complicado. A PSA. Exatamente. É outra que pode vir aí com força. Em zonas mais protegidas, necessidade sim, mas como uma questão de preservação de genética, de preservação até da gestão do próprio local como local selvagem, porque um cercão dá guarida a montes de animais. Que se aquilo não fosse cercão, ou tinha gado a pastar, por exemplo, a minha reserva tem muito esse problema, tem muitas vacas a pastar. E há algumas zonas até porcos a pastarem, não sei o quê, pablota e não sei o que mais. Fica só o chão. Certos animais que podiam usar o terreno mais bravo para aquilo ser um sítio para eles nidificarem, para se protegerem, não é, da atividade humana, da pecuária, da agricultura, não é? O que acontece é que esses sítios acabam por criar esse escudo e são economicamente viáveis porque há essa criação desses animais portanto, para a caça, não é? Para a atividade da caça. Por exemplo, nós pensamos nas montarias hoje em dia o que era antigamente. Acho que o paradigma muda completamente, porque para já temos caça maior. O mais representativo é o javali em todo lado. Em todo lado. E eu acho que isso, de certa forma, também retrai um bocadinho as outras espécies. Sim. O javali, digam, é um animal, é assim, é um porco. O javali dizima tudo o que apanha à frente. Sim. O javali não respeita a cadeia alimentar. O javali come... Foi contigo que falámos isso. Come o alimento do que come, dos animais que come. Exatamente. É um animal que está em total desequilíbrio com a cadeia alimentar. É um predador e oportunista, assim, come tudo. Come o cereal, come os frutos, come rebentos.
Depois tem ainda outro problema, o javali, o veado também, mas como não tem o focinho para meter debaixo da terra, o veado não consegue da mesma forma, que é a destruição de charcas e pequenos aquíferos em zonas que os répteis e os anfíbios vão se reproduzir. Ok. E esses animais depois são precisos para outras coisas no nosso ecossistema. E esses animais destroem o javali então é danado, porque depois mete o focinho no chão, abre regos, aquela pequena charca de inverno deixa de conter a água e os bichos que iam ali nidificar, por exemplo, as rãs e os sapos vão sempre ao mesmo sítio. Não vão escolher outro sítio. Se aquele sítio não existe, aqueles já não criam, só os da outra charca ao lado. Mas aqueles voltam ali e já não fazem nada. Ou então fazem muito pouco, porque a água, depois, aí a lama já não é nenhuma, já não chega para sustentar todo aquele ciclo que eles precisam, porque eles vão pôr os ovos na água, vão nascer os girinos. Se a água vai, acabou, os bichos desaparecem. Tudo isso são equilíbrios, depois tem que vir o caçador de alguma maneira, da forma mais ética possível e alinhada também com a atividade económica e com a conservação, gerir. A montaria tem, de facto, é uma ferramenta que tem um impacto logo muito visível, porque os que não ficam são espantados pelos cães e o javali tem muito mais medo dos cães, de uma matilha de cães, do que de nós. Sim, sim. Um javali hoje vê-me, foge, se for preciso no outro dia está lá outra vez a dormir. Mas é tal questão. Então, diria uma pessoa leiga, então porquê é que não introduzem os cães? É simples, porque vão para o outro lado. Exatamente. Vão para o outro lado. Não destroem ali, destroem o vizinho. Exatamente. Destroem o vizinho, portanto, de Exatamente, alguma forma exatamente. temos que controlar isso. Exatamente. Tiramos-los de um sítio e eles vão... Só havia ali na raia e agora já na zona costeira já temos javali em todo lado. A tomar banho na praia, sim. A roubar as bolsas das senhoras. Levam as bolsas na boca e temos até um caso que eu julgo que tem 20 anos. Não sei precisar a data, mas tenho o vídeo e até depois posso mostrar. Uma senhora em Algesur que foi morta por um navalheiro. Pois, lá está. Ele entrou ali, tipo naquela de isto é meu, e o que aparecer aqui morre, nem os cães chegavam para o pé dele. Eu já vi esse. Mas isso é... Quem acha que foi em Portugal? Sim, foi em Algesur. Quem acha que o javali é fofinho, tem que ver aquele vídeo. Não sabia vídeo. que a senhora tinha morrido. Morreu. Bem, vê-se ali a poça de sangue bem explícita. E eles atacam sempre na zona da femoral. Exatamente. É por isso que os matilheiros usam safões. Exatamente. Por causa disso. O problema está aí. E então há toda essa utilidade para as montarias, né? Na minha opinião, que vale o que vale. Não tenho muitas. A minha reserva, por exemplo, como não temos manchas grandes, fazemos mais ganchos. Um gancho aqui, outro ali, vamos mudando de sítio. Somos muito pressionados, lá está, na terra em que a lebre é rainha, ninguém quer caçar os javalis. Quem é que gosta daquilo? Até a carne parece, sabe, não sei o quê. E estragam as lousas do... Mas o que é que acontece? Os proprietários ligam a chatear e venham dar porrada nos javalis. A montaria também tem esse impacto nos proprietários. Porque eu posso matar um javali por mês ou 2 por mês. Vamos imaginar que cacei as luzes todas, matei 2 javalis por mês. São 24 javalis. Tem que ser uma montaria boa para dar 24 javalis. E, no entanto, aquilo, aos olhos do proprietário, se ele continua a ver tudo forçado, se ele continua a ver alguns estragos... Sim, se durante 15 dias ou um mês chegar ali e não vi nada... Pronto. Exatamente. A montaria tem aquele impacto. Vê os cães, vê o quadro de caça, vê os porcos a fugir. Tem também esse impacto com os proprietários. Os proprietários acham que a montaria é um método mais eficaz e com resultados mais rápidos. E nós precisamos de estar em simbiose perfeita com os proprietários, senão não caçamos em lado nenhum. Acho que a nova legislação até veio um bocadinho à opção disso. Sim, é provável, porque eu não acho que tenha mudado nada na questão, por exemplo, das esperas e de se poder caçar todo o ano. Eu não acho que tenha mudado grande coisa, porque, por exemplo, eu falo aqui por esta loja, né? Tenho pessoas aqui de todo lado. Toda a gente já tinha selos vermelhos. No fundo, o que me parece é que o ICNF cansou-se de ter aquele procedimento. Já que é para estarmos aqui com estas listagens e emitir selos e não sei o quê, acaba-se com isto. Que é para nós não termos trabalho e fica tudo na mesma. E se houver queixas, empurra-se um bocadinho para o caçador. Exatamente. Que é o normal. Uma coisa que me espantou
muitas e muitas e muitas e muitas e muitas mesmo, muitas reservas, fizeram assembleias e decidiram, não, aqui só se caça 10 dias. Eu aplaudo. E isso para mim é um ato de gestão. Cada reserva é que sabe o que é que tem, os intervenientes, os proprietários, não é? Com que tem que lidar, os caçadores que lá têm associados, com que tem que lidar, e muitas decidiram, pode-se todos os dias, mas agora está assim. É os 10 dias de lua, acabou. Outras, como foi o caso da minha, adotaram. Mas a minha reserva tem 4.000 e tal hectares, somos 60 sócios, tem 4 sócios dedicados às peras. Portanto, não tem expressão. E se for preciso, poucas peras vocês fazem. Sim, eu desde que mudou a lei, ainda não fiz uma espera. Lá está, é como... Não, também não fiz. Exatamente, Também não fiz. a lei mudou, posso ir todos os dias. Também não fiz. Mas por impossibilidade da minha parte, e eu fiquei contente, porque eu como estou em Lisboa aqui durante a semana, e só estou ao fim de semana em casa, há fins de semana que posso ter disponibilidade e posso aproveitar para caçar mais 1 ou 2 dias que não caçaria ao longo do ano porque não estava em lua, não é? E agora posso fazê-lo. No entanto, desde que a lei mudou, ainda não cacei de espera. Não é só questão de tempo, para mim. Eu vou caçar com gosto e não é só navalheiros, mas gosto de aproveitar o que caço. Ou seja, pode não ser para mim, mas eu sei que tem um destino e que não é para vender. Pois, Nunca vendi na minha vida. Nunca digas que não o farás, não é isso. Pode acontecer, alguém, olha, compre-te isso. E é assim, Não digo que não possa. se já fizeste montarias, podes não ter vendido, mas o monteiro vendeu, portanto, eu acho que, como é que eu ia dizer, do ponto de vista ético, é igual, quer dizer, foi outra pessoa que vendeu e não eu, só porque eu não levei. Eu dá-me gozo a oferecer e depois vou jantar e faço uma jantarada. Eu posso dizer que desde que caço já vendi 4 javalis. 4. Não tinha mesmo a quem dar, é para de noite e não sei o quê. Eu não me lembro de ter vendido, sinceramente. Mas é como tu dizes, e bem, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Mas eu não me lembro de ter vendido. Se estiver errado, peço desculpa, mas não me lembro mesmo de ter vendido. Mas sim, mas a tua perspectiva, estás a pagar para ir caçar, portanto, a partir Não, e é assim, depois sabemos que nas montarias, um quadro bom de caça, nem toda a gente leva javalis. O organizador vai vender aquela carne. Portanto, aquela carne vai ser... Foi animal que eu abati e que foi vendido para o mercado. Só porque não fui eu que vendi, é mais ético? Não, é igual. Não. É igual. Eu acho que o segredo está no equilíbrio das coisas e por exemplo, foi o que matou a caça nos Estados Unidos no tempo do pós-Velho Oeste, no tempo em que as cidades começaram a implementar, que era os chamados os game markets. Portanto, acho que não era bem este termo. O Buffalo sofreu com isso. Exatamente, ou seja, que havia bancas no mercado todos os dias a vender carne e não havia frios, não havia... Portanto, aquilo ou se vendia ou estragava-se. Mas o Buffalo tinha um problema. Eles disparas, matas um e eles protegem-se, ficam em manada. Então aquilo era abatê-los. Exatamente. Era tiro ao alvo, praticamente. Que agora está a ser reintroduzido. Sim, acho que com muito sucesso. Em muitos sítios. Sucesso mesmo. E aqui em Espanha também. Já reintroduziram o búfalo. Em Espanha têm estado a reintroduzir... Eles têm uma coisa. Já introduziram espécies de outros países, seja na pesca, seja na caça, que acho que é um descontrole do caraças. Mas depois também para recuperar o autóctone também arregaçam as mangas e também fazem. Sim, já tens visões e tudo, que já há lá em Espanha. E a nível de pesca também já tens algumas espécies invasoras. Sim. Mas os visões acho que é o mais visível e acho que é problemático. Tanto quanto sei, tudo o que é invasor que nós temos cá em Portugal de nível de peixe veio tudo de Espanha. Ou seja, as abeletes, os de lagostim vermelho de Louisiana, todo esse tipo de coisas que vieram até... O saca-rabos não é autóctone, por exemplo. Pois. É como quer dizer, o saca-rabos não é, mas a rola é uma espécie exótica, a rola turca. Que em Espanha se pode caçar para controlar a sua... Lá está. Há sítios, eu caçava ali na zona... E aqui em Portugal não. Ali era uma perto coisa das Caldas da Rainha e tinha muitas. Era uma coisa louca. E o caçador nunca vai conseguir extinguir a rola turca porque nas cidades não se caça. Portanto, aquelas que estão habitadas ao meio urbano vão ter sempre um defeso. É as que saem para fora. Os pombos. É exatamente. As que saem para fora é que seriam caçadas. Portanto, sim.
o caçador caçar a rola turca seria sempre no âmbito do controlo e não propriamente da extinção cá, enquanto tínhamos espécie parasita. que traz a rola turca em relação à rola brava. Exatamente. Isso também Até teria porque ela é de ser. territorial, gosta de defender a comida das outras. Lá está. É um bicho muito violento, mas nós vemos nos fios de alta tensão elas a brigar umas com as outras. Exatamente. São um bicho muito, muito territorial. Mais até com o pombo e com a rola brava. Nota-se muito isso. Agora, pronto, quer dizer, cá eu acho que se devia poder caçar também essa espécie, devia ser introduzida, já como em Espanha foi. Mas fala-se que pode vir a ser introduzida, mas vamos aguardar por cenas do próximo episódio. Cenas dos próximos episódios. Bem, Epá, olha, queres falar de mais alguma coisa? não, acho que vamos deixar mais temas para o próximo Exatamente. podcast, para termos alguns segredos também. Exatamente. O nosso objetivo é que este podcast seja mensal, se calhar até na altura do Defesa da Caça, se calhar até não se justificará, mas agora justifica-se. E pronto, espero que tenham gostado. Obrigado, Gonçalo, Obrigado, por este desafio que me lançaste. Vamos esperar os resultados. Se gostaram do primeiro episódio do Caça e Campo, não se esqueçam de deixarem um comentário e deixarem as vossas sugestões também. O objetivo é continuar a evoluir com este formato e falar aqui um pouco da caça e das nossas aventuras e das nossas opiniões. Lembrando que nada disto é vinculativo, isto é apenas uma conversa e cada um de vós terá a vossa opinião e nós respeitamos naturalmente. Portanto, resta-me despedir mais uma vez. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, João. E até ao próximo episódio do Caça e Campo. E deem like, não se esqueçam. Exatamente.